Olá, pessoal, como estão todos vocês? Iniciando uma semana, eu venho aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o workshop que nós vamos estar aí fazendo, apresentando para vocês, 100% gratuito, no dia 22 de fevereiro agora. Eu vou estar falando sobre o poder da realização. Bom, quem é Rosa Mota? Rosa Mota nasceu em Sorocaba e é muito estranho porque ela nasceu numa cidade e foi registrada em outra, enfim. Eu tenho que falar que eu nasci em São Roque quando, na verdade, nasci em Sorocaba, né? Tenho 66 anos, sou casada, sou mãe de 2 filhos, um casal de netinhos do meu filho. Sou filha, né? Sou filha é uma frase que eu gosto muito, né? Sou filha, logo existo, né? Reverencio aí a minha ancestralidade antes de falar com vocês, agradecendo a vida que chegou até mim e de mim foi preservada nos meus filhos e agora no meu casal de netos. E eu vou estar falando com vocês sobre tudo que é positivo, sobre realizar sonhos. Tenho aí algumas histórias para contar. Não sei se você gosta de ouvir história, pelo menos eu gosto, os meus alunos gostam. E é milenar o hábito de contar história, né? Eu diria assim que um grande exemplo de contar a história é Jesus. Jesus, através das metáforas, ele ensinava seu povo. E não que a gente queira ser Jesus, mas aprendi com ele. Aprendi com ele, depois com todos os meus mestres, ao longo dessa vida, né, desde o comecinho da escolaridade, que contar história é uma maneira gostosa de ensinar. Eu amo de paixão e é isso que eu vou fazer um pouquinho com vocês. Nessa live, em outras lives, aí a gente vai estar falando sobre isso. Sobre a delícia que é contar história, ok? Bom, hoje a história que eu quero contar para vocês é de Rosa Mota mesmo, né? Eu passei os perrengues na vida, como todo mundo, porque eu diria que não existe na humanidade alguém que possa me dizer que não passou nenhum perrengue, que não teve nenhum problema, não é? E o problema existe, mas como eu olho o problema é o tamanho dele. Como eu encaro o problema será o tamanho do problema, ok? Bom, já começa a dar um spoilerzinho, né, aí pra vocês nessa minha fala. Eu venho de uma família de 11 pessoas, meu pai, minha mãe e nós somos em 9 irmãos. Hoje, na verdade, nós somos em 7, porque a minha irmã já não vive mais, meu irmão também, um dos meus irmãos também não vive mais. Porém, somos ainda em 7 irmãos, todos adultos, já muitos no caminho aí da terceira idade, né, assim como eu, mas que eu sou da terceira idade e, pasmem, às vezes eu fico pensando, nossa, o que você quer mais da vida, Rosa? Vai fazer o que mais da vida? Gente, mas não tem como. Quem nasceu para fazer algo de importante na vida não tem idade e tem que fazer, deve fazer. Então vejam, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as minhas formações, cada uma delas. Por que eu vou falar? Nos workshops, o tema que eu propus, o poder da realização, logo nesse primeiro workshop do dia 22, ele vai falar sobre as nossas feridas emocionais. Então, eu vou estar falando sobre as nossas feridas emocionais, como a gente descobre as feridas emocionais e como nós lidamos com as feridas emocionais. E claro que em toda reflexão, consciência, reflexão tem ação.
Então depois a gente vai aí estar conversando sobre algumas ações, porque para a gente se curar. Eu diria que a cura existe, sim. Porém, tem que ter um desejo muito grande do indivíduo, do ser humano, para se curar, ok? Eu sou defensora do fato de que Deus me fez na excelência. Então não me cabe as coisas ruins. Porém, elas estão aqui. Porém, eu tenho as duas coisas. Eu tenho o bem e tenho também aquela parte que não seja seu ou mal, mas que existe. São aqueles desafios que eu me proponho, que eu vou passar. E acho que penso eu que todos nós passamos por alguns momentos em que a gente vai, e parece que em um determinado momento vem algo, uma nuvenzinha, né, um pouquinho carregada na nossa vida e que a gente tem que superar. Então eu vou estar falando para vocês. Primeiro, a minha formação foi há muitos anos. Eu frequentava um movimento gnóstico, então vem da gnose, né? E lá o princípio era a arte, a ciência, a mitologia, e eu me lembro que lá eu comecei a minha jornada do autoconhecimento, porque lá falava-se muito, né, na minha essência e nos defeitos psicológicos, que os defeitos psicológicos nada mais são do que os 7 pecados capitais, que penso eu, que todos nós conhecemos, né? Então, e que a gente tem que refletir sobre eles, claro. Essa é a nossa parte, a minha parte luz, a minha essência, a minha parte sombra, são os defeitos psicológicos, que eles podem ser revisitados, trabalhados e, se não eliminados, suavizados, ok? Bom, primeiramente, há muito tempo eu fiz isso. Meus filhos eram pequenos, né? E um outro detalhe também muito, muito interessante é a minha espiritualidade, que eu comecei a desenvolver lá na adolescência. E parece incrível, eu já tinha assim um pouco de consciência. Hoje, eu olhando para trás e vendo tudo isso que eu estou fazendo, eu entendo que eu já tinha um pouco de consciência. Talvez porque eu estivesse lá no lugar da minha mãe, filha mais velha, tomando conta de casa e tudo mais, a gente vai criando aí umas expertises, né, da vida. Bom, aí em 2017, eu conheci o coaching através do meu marido, que foi fazer. Nossa, gente, aí eu me vi muito dentro dos conceitos que ele trazia, comentando, aí eu fui experimentar. Que coisa incrível foi a formação de self-coach. Eu fiz do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, e lá eu me formei na pós-graduação em psicologia positiva e me tornei Master Coaching, né? O que é o coaching? O coaching ele é um momento em que existem acordos entre o coach e o coachee. Então eu costumo dizer que o processo ele se torna mais claro quando tem essa conexão. Para existir um processo de coach, tem que ter as duas pessoas. Um é o coach e o coachee. Quando é que esse processo é iniciado? Quando de repente você quer desenvolver algo e não está conseguindo desenvolver sozinho. Então você busca a ajuda de um coach, seja na parte financeira, seja no relacionamento, seja algo que você queira fazer, por exemplo, prestar um concurso público e você não consegue estudar, então esse coach pode te ajudar. E dentro do coach existem as ferramentas, diversas ferramentas, que enquanto coach, ele vai acessar as ferramentas de acordo com o que você vai trazendo de respostas no processo. Porque eu digo que as respostas estão dentro de nós. Porque nós não temos uma consciência
expandida, a gente não consegue ver. E aí nós precisamos recorrer a alguns recursos. Um dos recursos são os especialistas nessas terapias, especialistas em várias formações que trabalham o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, ok? Bom, doar é o segredo. Num processo de coach, a doação ela é fundamental. É a doação do coach que vai ter uma escuta ativa para o coach e do coach que vai trazer a sua necessidade, o estado que você quer chegar. Você vai sair desse estado e chegar no estado desejado. Então, essa doação é um doar-se nesse processo. Esse é o spoilerzinho do coaching. E muitas vezes, nesse processo, uma sessão de coaching com uma pessoa, às vezes você detecta num primeiro momento que precisa de algumas sessões. Por quê? Porque você pode descobrir como que eu posso falar? Uma crença que precisa ser eliminada. Uma crença de algo que foi lá construir, um paradigma que foi construído lá na tua infância e você traz para a vida. Porque não sei se vocês sabem, mas nós trazemos, eu, Rosa Mota, adulta, tenho Rosa Mota, Rosa Martins, Maria Rosa Martins, criança em mim, tenho Maria Rosa Martins, adolescente em mim e tenho adulta Rosa Mota. Não abri mão do Maria Rosa lá infantil, nem do Maria Rosa adolescente. Essas histórias, tudo que eu passei na minha infância, tudo que eu passei na minha adolescência, estão aqui comigo. E eu tenho que olhar para isso, porque muitos dos meus comportamentos podem ser melhorados quando eu revisito uma dor da infância, por exemplo. Quando eu revisito uma dor da minha adolescência, por exemplo. E por que não, eu que já passei pela juventude, por que não da minha juventude também? Quando eu ingressei no trabalho, enfim, pensem bem. Pensem quanta coisa a gente traz daquela criança até os 12 anos, daquele adolescente dos 13 até os 18, 19 anos, porque hoje a adolescência esticou, parece, né? E a juventude, o que a gente traz? E é cumulativo, né? Pensaram que é cumulativo? Você tem a infância, a primeira infância, a infância, aí você tem a adolescência, aquilo que você não resolveu na infância, na primeira infância, na infância, veio para a adolescência. É o teu comportamento de adolescente. Aquilo que você não resolveu na primeira infância, na infância e na adolescência, você levou para a juventude. Então, na sua juventude, você tem todas essas fases da tua vida aí. E deve ser revisitado. Sempre a gente tem que revisitar. E que bom que a gente pode ter onde pedir ajuda para ser melhor. Porque enquanto eu fazia a gnose, uma coisa eu aprendi, que a gente não precisa, a gente ajuda sim, solidariedade, ajudamos uns aos outros na necessidade, mas que o melhor bem para a humanidade a gente faz quando a gente trabalha sobre nós mesmos. Eu me tornando uma pessoa boa, eu vou ser boa para todo mundo, então não preciso que alguém fale, olha, é bom doar, né? Ele está precisando ajudar. Não vai precisar, porque eu sou boa e naturalmente, eu sendo essa pessoa, melhor versão de mim mesma, essas coisas de solidariedade são consequências do meu comportamento. Faz sentido para vocês? Tudo isso? Bom, esse é o coaching. Aí nós vamos passar para... E o coaching pode ser individual e também pode ser o coaching em grupo. Quanto tempo dura um processo de coaching? Às vezes dura até 10 sessões, depende. Mas quando o coach é muito, muito interessante, porque o coach, através de todos os seus aprendizados, ele vai trabalhando com o coach para ir liberando tudo que está travando a caminhada até aquele desejo dele.
Por exemplo, que é passar na prova do concurso, ser aprovado num concurso público, aprender a dirigir, tenho muito medo de dirigir. Opa, peraí, hoje você não dirige, tem medo. Qual é o teu desejo? Dirigir. Então o coach vai fazer essa jornada com você, até que você pegue o teu carro e saia dirigindo e se liberando dessas crenças todas que não consegue e vai ser feliz. Ótimo, ok? Diria que isso é uma experiência própria minha também, ok? Hoje eu dirijo, peguei meu carro com mais de 40 anos, fui lá, fiz os testes, aprendi a dirigir. Então, qualquer pessoa consegue, ok? Esse é o trabalho do coach, tá? Aí eu vou falar um pouquinho da hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana, ela já fala, o nome já fala hipnose, então nós utilizamos, numa sessão de hipnose ericksoniana, nós utilizamos transes, algumas ferramentas, né, para levar a pessoa num estado de transe, ou seja, de introspecção nas memórias dela, e todo esse trajeto é uma revisitação. A hipnose, você, naquele momento da hipnose, através da ajuda do profissional, você vai chegar e enxergar aquilo que você quer ver, sabe? Então, digamos que você venha e traga uma questão de, vamos supor assim, de uma doença, né? Eu quero ver isso, né? Na hipnose ericksoniana. Então, vamos levar você a um estado de encontro com você mesmo e para você trazer as emoções, porque o nosso subconsciente é o reino das emoções. O que faz aí? Nós vamos entrar, você vai entrar no seu inconsciente, naquela partezinha que você não vê, e lá você vai visitar, revisitar, e tem todo um processo durante o processo da hipnose, tá? Eu prefiro muito a hipnose ericksoniana, eu tenho a hipnose clínica, mas a hipnose ericksoniana eu gosto muito. Ela tem uma energia diferente, é uma energia gostosa, entende? E todo mundo volta, quem tem medo, tem muita gente que tem medo de hipnose, não precisa ter medo, porque você não vai para lugar nenhum a não ser dentro de você mesmo. E você volta, tá bom? Então, eu trabalho com a hipnose ericksoniana também. E às vezes, uma terapia complementa a outra. Muitas vezes, eu estou num processo de coaching com o meu coach e de repente, cabe eu utilizar a hipnose ericksoniana, tá bom? Bom, depois a gente vai falar da psicologia positiva. Essa psicologia positiva é um pouco, eu diria assim, que o tapete onde eu vou estar pisando para falar com vocês sobre a questão do poder da realização, do realizar sonhos, a questão da felicidade, sabe? Do empoderamento, trabalhar com vocês a questão do flow. O que é flow? Flow é aquele momento que você se entrega para uma atividade em que você está intrínseco, sabe? É uma motivação intrínseca. Então, por exemplo, eu sou professora. Qual é o meu momento de flow? Eu sou professora, sou terapeuta em constelação sistêmica. Então, na terapia, eu entro num processo de flow quando eu estou lá, me doando, me entregando para aquela pessoa que está precisando olhar para uma dor dela. Já estou explicando aí mais ou menos o que é a constelação sistêmica, né? Mas o flow, uma criança, por exemplo, quando ela está brincando, aquela motivação, sabe? Quando a criança pequena está brincando sozinha, ela está vivenciando lá um momento de flow, porque ela está assim numa entrega total. Uma entrega total. Então, eu até estava olhando e vi, né, que existe o trabalho e o lazer. Que muitas vezes o ideal seria que o meu trabalho eu conseguisse vê-lo como um lazer, sabe? E eu, particularmente,
os meus olhos brilham pela educação, então eu confesso para vocês que eu entro em flow muitas vezes dando aula, muitas vezes, porque é aquele gostar, é intrínseco, sabe? Não separa eu dela, eu daquilo que eu gosto de fazer. Isso é entrar em flow. Se você, por exemplo, faz uma coisa que você não gosta, trabalha naquilo que você não gosta, nunca você vai entrar em flow no seu trabalho. Agora pensa numa atividade que você gosta de fazer. Pintar, por exemplo. Falar em flow, esse quadro que você está vendo aí atrás é um bordado. E eu diria para vocês que eu entrei literalmente em flow para bordá-lo. Que é muito incrível o gostar, que às vezes meu marido vinha e falava, você não vai parar de bordar não? Porque você se entrega e não quer ver, sabe, terminar. E isso é intrínseco, você vive aquilo como se fosse parte sua, sabe? É uma motivação intrínseca mesmo. Então, isso é o flow. Depois a gente vai estar falando muito mais sobre a questão, os conceitos do flow, tá? E a psicologia positiva, ela é uma parte Elder, professor Elder, com quem eu fiz, eu acho que é Elder Cumey, sabe? Que pronuncia o nome dele. Então, ele é o precursor da psicologia positiva no Brasil. E o muito gostoso da psicologia positiva é falar da felicidade também. Então esse é um spoilerzinho que eu dou da psicologia positiva e depois, ao longo de todo o meu trabalho com vocês, eu vou estar esmiuçando tudo isso, com toda certeza. Estou trabalhando nisso já, né? Então eu estou aí nos meus momentos de flow, estudando, me preparando para que aconteça o melhor workshop que eu vou fazer na vida. O primeiro, né, gente? O primeiro tem que deixar uma força muito grande para o próximo, e a gente vai melhorando a cada dia, tá ok? Depois a gente vai utilizar, nós vamos poder utilizar, gente, em todas as áreas da nossa vida, todas as formações, tá? Eu tô lendo aqui que a psicologia positiva foi criada em 1997 por Martin Seligman, tá? Então ele é o criador dos aspectos, a psicologia positiva olha os aspectos positivos da vida. E é muito incrível que ele diz assim, que a psicologia, ela olha o comportamento, então eu tenho uma determinada necessidade diagnosticado, que eu preciso de um acompanhamento psicológico, né, com o psicólogo, e eu vou fazer várias sessões. E aí ele diz assim, que quando a gente olha, desenvolve as forças e virtudes, ela é a contrapartida das doenças, né, que levam doenças mentais, esquizofrenia. Então, assim, precisa do psicólogo, mas nós temos, muito claro que nós temos que aprender a trabalhar com todas essas forças e virtudes que nós temos. Deus nos fez na excelência e com todos os recursos que a gente precisa para ter uma vida boa. Todos os recursos, todos os recursos estão em mim. O que eu preciso? Saber quais são esses recursos, saber como acessar esses recursos, meus recursos, sabe? E aí cuidar da minha parte emocional, da minha parte de saúde, da minha parte de relacionamentos, de trabalho, dinheiro, tudo. Eu tenho todos os recursos em mim. E eu preciso descobrir quais são. Eu preciso descobrir quais são qual é a força que eu tenho. Gente, eu vou contar para vocês. Eu tenho muitas histórias. Eu penso que eu teria que fazer uma live, dividir as histórias da minha vida em pontos, sabe? Em que eu percebi que lá existiu o positivo. Que lá, como é que aquilo aconteceu comigo, né? E aí eu não sei, mas acontece que atrai.
e atrai muito. Nós atraímos o que queremos. Nós atraímos o que queremos e atraímos também o que não queremos. Agora, como atrair só o que eu quero de bom? E o que eu não quero de bom, não quero atrair. Mas como eu faço isso? Legal? Se você tem interesse em tudo isso, não deixe de me acompanhar nas redes sociais, que em breve eu vou estar soltando aí, vai estar na minha bio do Instagram e tudo mais, sobre o encontro que eu vou fazer dia 22 de fevereiro. A gente vai ter no workshop um bate-papo gostoso, sabe? Eu vou trazer o tema, mas vocês vão fazer as perguntas. E as perguntas que vocês fizerem, eu já vou estar registrando e vou estar respondendo ao longo ao longo de toda a minha vida aí, né? Porque tem tempo. Agora, você precisa querer entrar nessa comigo, sabe? Você precisa ter vontade e precisa ser doado para você mesmo um momento de aprender sobre o autoconhecimento. É uma doação que a gente faz para nós mesmos, né? Meu marido diz assim, eu trago sempre o exemplo da minha família, até para vocês verem que é verdade o que eu tô falando, sabe? Não é mentira. Eu tenho como provar tudo isso por mim mesma. E meu marido diz uma coisa que é muito interessante. Rosa, você trabalha e você recebe o teu pagamento, né, pelo mês trabalhado, e você paga, põe lá na tua caderneta, lá, né, todo mundo que você tem que pagar, né? Só que não tá lá o seu nome. Você não paga a si mesma. Olha que insight meu marido teve. Que eu não pago a mim mesma, então eu deveria ter nas minhas contas lá meu nome, tanto para Rosa. Gente, por que não experimentar fazer isso? Por que não? E é difícil? É. Mas não é impossível. E nós temos que acreditar sempre que é possível. O que é possível é possível. Se eu digo que é possível, é possível. Eu faço ser possível. Esse aqui é o grande segredo. É você acreditar e fazer com que realize aquilo que você acredita. Sabe? Bom, aí eu fiz constelação sistêmica. Constelação sistêmica é uma terapia gostosa, uma terapia rápida. É onde você vê uma coisa por vez. Não dá para eu chegar lá e falar pro constelador ou consteladora que eu quero melhorar meu dinheiro, minha relação com o dinheiro, quero melhorar com meu namorado, meu marido, minha relação de casal, quero melhorar a questão minha financeira da minha empresa, quero melhorar N coisas. Não, a gente tem N coisas que a gente precisa melhorar. Na constelação sistêmica, você olha para você e vê o que mais dói em mim. O que mais dói em mim? Tô com problema no meu relacionamento de casal? Então eu levo isso, né? Eu levo isso para a consteladora. E lá, juntos, individual, presencial, online, você vai olhar para essa parte da tua vida e saber de onde vem. Por quê? Porque sistema quer dizer que eu faço parte de um sistema. Eu, Rosa, faço parte do sistema da minha família. Mãe, pai e irmãos. Quando eu casei, eu juntei o meu sistema, eu vim com o meu sistema e meu marido veio com o sistema dele. E nós dois juntos, de repente, temos assim a oportunidade dos céus para que ele se ajude através do meu sistema e eu me ajudo através do sistema dele, ou eu ajudo o meu sistema através do sistema dele, sabe? Então é muito gostoso, muito legal, muito bom mesmo. Sou terapeuta em constelação sistêmica, atuante, então quem tiver aí uma dor, alguma coisa, pode me chamar no Instagram, pode me chamar se tiver em algum grupo meu de WhatsApp, também pode chamar pra gente olhar para isso. A gente sai mais leve. Eu mesma já fiz a semana passada um processo de constelação sobre um ponto da minha vida e foi simplesmente fantástico. Podemos fazer
sozinha, eu e a consteladora, ou eu posso fazer com pessoas, mesmo online ou presencial, pessoas que vão representar aquelas pessoas do meu sistema que vão estar num campo, o campo morfogenético, onde ele vai mostrar para mim, onde eu vou ver da onde vem aquilo. E aí eu vou ressignificar, eu vou entender, vou compreender e vou sair de lá mais leve, olhando para isso com maior consciência. O que tudo isso que eu tô falando para vocês faz em você? Te ajuda a expandir a consciência. Lembram que lá no começo eu falei que eu fazia gnose, que eu tinha essência e os defeitos psicológicos? Então, naquela época disseram assim, olha, você tem 3% de essência e 97% de defeitos psicológicos. E que eu deveria olhar qual dos defeitos psicológicos era mais latente em mim, e daí sim, eu pegava esse defeito e começava a trabalhar sobre isso. Trabalhar sobre ele como é que era? Eu estar sempre alerta, vamos supor, se a ira fosse uma pessoa que ficasse irada com frequência, não podia olhar torto, já mirava, já me deixava com raiva e tudo mais, aí eu trabalharia sobre mim essa questão, me policiando para não deixar a ira entrar e tomar ação com relação a alguma situação, entendem? Então é fantástico isso. E a constelação é realmente muito bom, muito bom. Vocês veem aí que todas levam ao mesmo lugar, né? Ou seja, a sua melhora enquanto ser humano, a sua vontade de ver a sua nova versão, né? Uma versão melhorada de si mesmo, né? E depois eu fiz PNL, que é Programação Neurolinguística. Eu sempre tive vontade de fazer. E eu fiz no grupo Instituto Líder. Foi maravilhoso. A técnica da PNL é muito, muito boa, porque daí eu não preciso ficar contando história, sabe? Eu tenho uns recursos, ferramentas, que levam só você olhar para aquilo, conversar com aquilo, e entender, e se não entendeu, vai e volta, é um ir e vir, visitando aquilo, até você programar novamente, se programar, sabe? Acreditar. Então, tudo isso, gente, é uma coisa, assim, fantástica. E cada um deles, coach, psicologia positiva, PNL, a constelação sistêmica, todas elas têm atividades, têm exercícios que nós podemos fazer. E isso eu vou estar fazendo com vocês mais lá pra frente, que eu vou estar propondo um trabalho de treinamento. Treinamento, onde a gente vai treinar essa questão de colocar em prática alguns conceitos que nos favorecem. Eu gosto muito de pensar, às vezes eu fico assim parada pensando, né, na minha vida, e tem alguns momentos em que eu me pego e penso, meu Deus, como aconteceu isso comigo, né? E eu fico pensando, penso, e aí, sabe aquele momento que você não consegue explicar o que aconteceu com você? Isso é a mente. Que nós somos mente consciente, o lado inconsciente e somos o físico, né? Então a gente não pode esquecer. E olhem só como a nossa mente é poderosa. A nossa mente é muito poderosa, gente. E o que mais eu tenho para trazer para vocês? O que eu tenho para trazer para vocês é que eu passei pela pirâmide da evolução humana, que eu aprendi lá quando eu fiz o coaching,
aqui embaixo, a superficialidade, é onde eu faço tudo pela sobrevivência, né? Aí depois eu adquiro conhecimento. E quando eu adquiro conhecimento, eu subo um nível nessa pirâmide. Certo? Nós vamos trabalhar isso também. E aí eu vou galgando, galgando. Bem, nós temos a espiritualidade. Não é religiosidade, pessoal. É espiritualidade. Nós temos que desenvolver a espiritualidade em nós. E eu digo assim, precisa da religião? Muitas pessoas precisam da religião. Na religião você encontra a espiritualidade, mas você tem que ir com uma consciência mais expandida. Porque quando você vai assim, com uma dor numa religião, vou falar de mim, vamos supor assim, eu tô com uma dor, né, um problema para resolver, e aí eu nunca vou para religião nenhuma. Mas alguém me fala, Rosa, vá para a igreja, lá você vai receber a cura. Mas preste atenção, eu só vou receber a cura se eu entrar naquela igreja querendo receber a cura. Sabe? Aquela pessoa que está lá na frente, dirigindo aquele cerimonial, dirigindo o encontro, ele é um instrumento. É um instrumento para trazer para você as palavras e tudo mais que vai te ajudar. Mas a espiritualidade está dentro de você. Você tem que olhar para você e descobrir o que é espiritualidade em mim e desenvolver, ok? Mas até você chegar lá na espiritualidade, às vezes a gente leva um tempinho, né? Para entender, compreender como tudo acontece. Então, mas Rosa, tem tanta... Eu estava ouvindo, né, no rádio, que o número de instituições religiosas no Brasil supera o número de instituições para a saúde e instituições de escola. Supera, gente. Então aí você pensa assim, nossa, então não precisa fazer curso nenhum, porque lá na igreja aprende-se tudo. Não, não aprende. Não aprende. Porque depende de como você vai. Depende de como você vai receber. Qual é o seu estado entrando numa igreja? Se você vai lá entrar muito bravo, porque você quer resolver um problema, não sei o que, não sei o que. Meu, pensa. Eu, na minha adolescência todinha, eu frequentei a igreja, fui catequista, sabe? Depois segui meu pai na religião lá que ele escolheu para a vida dele. Eu ia toda vez que ele ia, eu ia junto com ele. Então, desde adolescente, eu tenho, assim, aquela espiritualidade desenvolvida, tenho uma fé incrível, incrível. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio na história de Jesus, sabe? Eu creio em Deus. E creio, e a minha vida quem rege é Ele, sabe? Então, mas eu falo isso de coração. É de coração, sabe? Então, essa é a espiritualidade que você tem que desenvolver. E quando você desenvolve a espiritualidade, você, num próximo passo, você descobre aí qual é a sua missão. Qual é a sua missão? E qual é o último legado, e o topo da pirâmide é Deus. Então, quando você descobre a sua missão, quando você descobre o seu legado e deixa o seu legado, eu costumo fazer a pergunta, né? Como você quer ser lembrado depois da sua morte? É uma pergunta forte, mas a gente tem que pensar. A gente tem que pensar. Como eu quero ser lembrada? Eu, que não sou artista, não sou cantora, não sou nenhuma personalidade, cientista, não tenho essa personalidade. Eu sou a professora Rosa, eu sou a mãe do Heitor e da Renata, eu sou a avó da Nola e do Tom, eu sou a filha de Alexandrina. Qual é o legado que eu quero deixar? Qual é o legado? Eu posso deixar um legado,
Então eu penso que eu fico feliz e sem arrogância, sabe? Sem arrogância, ainda mais eu recebo o que falam de mim, eu recebo, reflito, paro e penso. E ontem eu conheci uma professora nova lá na minha escola e ela falou: como é seu nome, professora? Meu nome é Rosa. Você que é Rosa Mota? Então eu falei que era. Ela falou: nossa, você é famosa. Todas as escolas que eu passei conhecem a Rosa Mota. Mas por quê? Gente, aí eu fico pensando, né? Por quê? Mas como eu acredito muito, tenho muita fé em Deus, eu sei que é Ele. Eu sei que é Ele. Então o que eu faço? Obrigada, professora, eu recebo, né? Mas eu não sabia que eu era tão famosa assim, né? Nem sou cantora, nada, né? Nem sou cantora, não sou jogadora de nada, enfim. Mas eu sou a Rosa que vive a vida e aceita os desafios que são colocados e procuro viver da melhor maneira possível, com alegria, sabe? Então aí eu aprendi a falar e falo, né? Que tudo vem a mim com alegria. Como é que é o nome? Olha só, eu pronuncio sempre e acabei esquecendo, né? Que tudo vem a mim com alegria. Esqueci, gente. O último é glória, né? Tudo vem a mim com alegria, com facilidade, alegria e glória, uma coisa assim. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Se você fazer esse exercício todos os dias, sabe? Uma frase positiva. Durante a Covid me falaram assim: olha, escreve no espelho e olhe lá, tudo passa, tudo passa. Tudo vai passar. Hoje você abre um espelho no meu guarda-roupa e ainda tá lá, com batom. Tudo vai passar, tudo vai passar. Então, nós temos que nos saciarmos de pensamentos positivos, sabe? Nós temos que nos alimentarmos de pensamentos positivos. E é isso, de verdade. Hoje eu gravei um vídeo bem longo, né? Mas a gente vai pegar aí algumas partes, certo? Algumas partezinhas do vídeo e eu vou tá passando para você, montando para vocês. Eu espero de verdade que a minha sala dia 22, através do Zoom, esteja lotada. Aliás, eu já consigo visualizar uma sala lotada, sabe? Para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu agradeço muito a disponibilidade de quem vai escutar esses áudios e venham. De vez em quando eu vou postar aí mais uns videozinhos para vocês, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. E até a próxima. Bye, bye.